E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sétimo ano. Então, sétimo ano, vamos lá! Na aula de hoje, provérbios e fábulas. Vocês, já são grandinhos, mas há muito tempo atrás, talvez nem tanto, 2, no máximo 3 aninhos atrás, as fábulas eram muito comum na educação de vocês, na formação educacional que vocês têm. Por que isso? Justamente porque ela é mais lúdica, ela está levando a criança a uma reflexão. E os provérbios, são os famosos ditados populares. Então, se você tem um contato com pessoas mais velhas, essas pessoas mais velhas são formadas por ditados populares, Então, vamos pensar num ditado popular? Aqui faz, aqui se paga. Esse é um ditado popular. É um provérbio, é um dizer do povo. Então, toda vez que a gente tem esses ditados, são coisas que são de fácil repetição, para a gente decorar também de maneira fácil e ser trabalhada de maneira fácil com as pessoas. Tanto que as fábulas, elas também são lentas. Por que as fábulas são lentas e curtas? Para que as crianças consigam ter uma ideia. Veja, você já foi criança, você sabe como é que é. A criança ela não consegue manter a atenção em alguma coisa em muito tempo, certo? Eu sou adulto e eu não consigo. Não consigo por causa do meu TDAH. Mas a criança, ela não consegue. Ela está ali, está fazendo alguma coisa, de repente, ela, sei lá, passou uma mosca, a criança, nossa, que da hora a mosca, nossa, onde será que ela vai? O que ela vai fazer? A gente se distrai rápido. Então, para você conseguir segurar a atenção de uma criança, as fábulas já tinham esse pensamento há muito tempo atrás. Vocês devem ter estudado as fábulas de Êxopo na escola. A lebre e a tartaruga, todas aquelas histórias que elas têm o quê? Elas trazem um ensinamento. Então, a gente tem uma situação onde acontece. Então, vamos tentar lembrar da lebre e da tartaruga. A lebre, rápida. A tartaruga, lenta. Porém, ainda assim, na corrida, a tartaruga ganha da lebre. Por que ganha da lebre? Porque a lebre ela foi metida, ela foi arrogante, ela foi soberba. E a tartaruga, sendo paciente, sendo humilde, fazendo tudo no seu tempo, ganhou a corrida contra ela. Então, o que ela ensina para a criança? A criança a ter humildade, a ter paciência. Então, os provérbios, inclusive tem um livro da Bíblia que se chama o livro de Provérbios, e como as coisas são passadas e muitas vezes são a partir de pequenas histórias curtas, onde a gente vai ter uma reflexão sobre um determinado acontecimento, justamente para que a gente consiga refletir no nosso dia a dia. Veja, aqui se faz, aqui se paga. Vamos pegar essa frase. Ela serve tanto para hoje quanto para 1000 anos atrás. O que ela está fazendo? O que essa frase quer dizer? Se a pessoa tem atitudes boas, a vida vai dar para ela atitudes boas. Se a pessoa tem atitudes ruins, a vida vai dar para ela atitudes ruins. Então, a gente vai vendo um ciclo. Vamos pensar em outro aí. Caramba, é difícil quando a gente vem com bastante, mas a minha avó sempre costuma dizer, você está comendo com o olho. Por quê? Tem um olho maior que a barriga. O que quer dizer que tem um olho maior que a barriga? Você chegou, você viu aquela mesa pronta, linda, maravilhosa para almoçar ou para jantar. Aí você vai lá, você faz aquele pratão maravilhoso assim, Você bate aquele pratão que é gigantesco. Você dá 3 garfadas e, eu não quero mais. Então, você teve o olho maior que a barriga. A sua fome não era tão grande. Porém, estava tão bonito que você encheu aquilo. São ditados populares, são provérbios. Eles vão vir para fazer uma crítica, para trazer uma reflexão. Vai ser usado tanto em fábulas quanto em textos religiosos. Justamente porque eles são curtos e têm esse caráter que vai fazer a gente refletir sobre. Belezinha? Então vamos ver
algumas características. Os provérbios são ditos populares, frases e expressões. Veja, não é longo, é uma frase ou uma expressão que transmitem conhecimento comum sobre a vida, ou seja, coisas simples e comuns do nosso dia a dia. Né? Teve o olho maior que a barriga. É um pensamento comum. A pessoa encheu o prato, a pessoa foi gulosa, né? Encheu o prato e não quis comer. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém estão relacionados a aspectos universais da vida. Por isso são utilizados até os dias atuais. Justamente o que o professor falou. Aqui se faz, aqui se paga. Servia tanto há 1000 anos atrás, como serve a hoje, e provavelmente daqui a 1000 anos também vai ter uma serventia. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Quem nunca ouviu fazer algo rapidamente que a pressa é inimiga da perfeição. Então a pessoa está lá, vai querer fazer tudo rápido e faz errado. Você na escola. Quem terminar, né, se você terminar rápido, você sabe que os outros vão levar mais tempo, você pode ficar conversando ou não fazer nada. Você vai lá e escreve qualquer coisa. Aí o professor pede para você responder, você responde errado. Aí passa por aquilo, você, professor, tá errado a minha, eu não quero ler. Por quê? Porque você sabe que você escreveu qualquer coisa. Prova, tem gente que tem uma mania de querer fazer a prova correndo, né, justamente para ficar mais tempo sem fazer nada, ou já para se livrar daquilo. A pressa é inimiga da perfeição. Você pode cometer erros ortográficos. Quando vocês começarem a preparar bastante redações, vocês vão ver que tem algumas características que são difíceis da gente manter. Uma delas é o tempo que vocês vão ter. Então, sei lá, o professor te dá o tempo de uma aula. 1 hora a aula vai poder variar entre 40 a 50 minutos, dependendo do colégio. Então, você vai ter um tempo desse para fazer uma redação de 15 linhas. Alguns vão dizer, nossa, que beleza. Alguns vão dizer, mas é pouco tempo, professor. E alguns vão falar, não, isso daí eu faço em 5 minutos. Você vai lá, escreve qualquer coisa, comete erros gramaticais, erros de concordância, comete erros de acentuação, de pontuação. Mas você terminou rápido, o professor não consegue ler, você fez uma letra horrorosa. A hora que o professor pega aquilo, fica, né? Nossa. E aí o professor corrige, vai fazer uma devolutiva. Você perdeu um monte de nota e você, professor, mas por quê? Lógico, está corrigido, você está vendo. Porque você não dedicou tempo àquilo, porque você não fez aquilo com cuidado. Geralmente, seguido do a pressa é inimiga da perfeição, vem seguido o preguiçoso trabalha dobrado. Por quê? Porque ele fez mal feito, ele vai precisar refazer esse trabalho. Né? Os provérbios fazem sucesso, pois possuem um sentido lógico. Então veja, a pressa é inimiga da perfeição. Esse é um pensamento lógico. O preguiçoso trabalha dobrado. É um pensamento lógico. Por quê? Porque ele tem que fazer 2 vezes a mesma atividade. A maioria de criação anônima, ou seja, são ditados populares. Alguém falou uma vez, um ouviu, repetiu e assim foi indo. O pai de um amigo meu tinha uma frase muito boa, né? A gente gosta de futebol, a gente se reunia para ver jogo junto. Aí ele sempre falava, uma fala que eu já vi de vários treinadores, que é a bola pune. O que ele quer dizer com a bola pune? Se você tem um time, né, tem lá um jogo de futebol, 2 times se enfrentando, um tem uma maior posse de bola, um tem um maior desenvolvimento, mas ele não consegue finalizar. A hora que o outro time não tiver uma oportunidade no contra-ataque, ele vai fazer um gol. Então o futebol ele não é sobre qualidade, ele sim é sobre quantidade. Então um time às vezes ele é perfeito, ele é amarradinho, mas o outro time teve uma bola de sorte, conseguiu, sei lá, uma bola parada, conseguiu um contra-ataque, fez um gol e o jogo acaba 1-0 para eles. Mesmo eles tendo menor posse de bola, mesmo eles tendo às vezes um único chute a gol, que foi esse que virou gol. Então o futebol, o esporte em geral vem mostrar que nem sempre o melhor é o que ganha. Outra frase que ele tinha, né, da bola pune é:
Se não foi, se a bola entrar, foi pênalti. Tem aquele pênalti duvidoso, né? Foi pênalti, não foi? Ele sempre falava, ó, se entrar é pênalti. Lógico, não quer dizer que seja, mas né, hoje tem VAR, geralmente não tem essa discussão, mas a gente sempre ficou com aquilo. Ah, mas é pênalti, não é dele, ó. Se a bola entrar é porque é pênalti, se não entrar, então não era. Justamente, né, frases curtas do dia a dia que levam a gente a refletir sobre isso. Provérbio fácil de decorar e transmite a função em formato simples, curto e direto. O que a gente viu aqui, falam sobre diversos assuntos e fazem parte da cultura popular da humanidade. Encontramos provérbios para praticar todas as situações da vida. Ó, papagaio come milho, periquito leva fama. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Papagaio come milho, periquito leva fama. Aqui não foi ele que fez. Né? Cavalo que voa não quer espora. Não. O que quer dizer com cavalo que voa não quer espora? Porque a espora que faz o cavalo andar. Quando o cara que está no cavalo ele dá uma esporadinha nele. A necessidade é a mãe das invenções. O que isso quer dizer? As pessoas precisam de algo, eles vão dar um jeito de inventar alguma coisa para que aquilo seja resolvido. Primeiro, né, foi inventada a roda. Depois eles foram dando serventias a rodas. Aí inventaram a carroça, puxado por animais. Também chegou um momento que não dava certo. Foram lá e criaram um motor e assim vai, foi ganhando dimensão, porque a necessidade acontecia para isso. Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso daí é para aquele seu amigo desligado, ou para quando o professor está falando, né? Ô João, por favor. Eu não preciso falar, ô João, por favor, pare de conversar. A partir do momento que o professor está falando, fala, ô João, por favor. Esse meu por favor é uma meia palavra, né? Se eu só olhar para ele, né, João, só o meu João junto com a minha impressão, né, com a minha expressão, já diz para ele parar com isso. Né? E pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pimenta é ardido, porém se você vê alguém passando pimenta no olho, você dá risada. Né? Lógico, se for uma situação cômica, não é com você, você começa a rir daquilo, beleza? A fábula, agora entrando já na fábula, é uma narrativa figurada na qual os personagens são geralmente animais que possuem características humanas. Podem ser escritas em prosas, né, escrita seguida, ou em versos, e é sustentado sempre por uma lição de moral contada no final, né, a condição da história. Então, o provérbio ele traz uma reflexão e a fábula ela também vai trazer essa reflexão. A fábula está presente no nosso meio tempo, desde então é utilizada com fins educacionais. Muitos provérbios populares vieram da moral contida nessa narrativa, alegórica, como por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição, a lebre e a tartaruga, ou um amigo na hora da necessidade é um amigo de verdade, a cigarra e as formigas. Então, portanto, sempre que redigir uma fábula, lembre-se de ter um ensinamento. A fábula precisa ter um ensinamento. Além disso, o diálogo deve estar presente em vez de tratar-se de uma narrativa. Tem que ter um diálogo entre as personagens. E, para ser exposta também oralmente, a fábula apresenta diversas versões de uma mesma história. É por esse motivo dá-se ênfase a um princípio ou outro, dependendo da intenção do escritor ou do interlocutor. Você vai adaptar ela a vários meios, beleza? E, portanto, é um gênero textual muito versátil, pois permite diversas situações e maneiras de se explorar um assunto. É interessante principalmente para as crianças, uma vez que ela é lúdica, ela apresenta esses pensamentos, né? Pois permite que sejam instruídas dentro de preceitos morais que percebam. Então a criança ela é uma esponja. Se você pegar uma esponja, apertar ela e colocar dentro da água, ela vai absorver aquilo. A criança ainda está absorvendo e isso vai fazer com que ela viva melhor em sociedade. Lembre-se sempre de escolher personagens inanimados ou animais para a moral que norteará o enredo. Então, rapidinho aqui, né? A raposa e as uvas. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente.
Ao ver a pereira carregada de caixas enormes, a raposa lambeu os beiços. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Perdão, gente, a parreira. Por fim, cansado de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas. Não me serve. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Moral da história: desprezar o que não se consegue conquistar é fácil. Veja, ela queria aquelas uvas. Como ela não conseguiu pegar, ela passou a desprezar. Ah, eu quero muito aquilo, não consegui. Ah, nem queria também. Essa é a moral da história presente aqui. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.